Olá, seja bem-vindo ao curso de Marketing. Nesta videoaula teremos a quarta parte da introdução ao marketing. Nesta videoaula vamos ver as orientações dos negócios e em seguida entender como foram evoluindo e, por fim, conhecer as tarefas da administração de marketing. A orientação para a produção parte do princípio que os consumidores preferem produtos de baixo custo e fáceis de encontrar. Assim, as prioridades gerenciais são pela alta eficiência de produção, baixos custos e distribuição em massa. Esse foi o tipo de orientação adotado por empresas do Japão diante dos esforços de reerguer o país após a Segunda Guerra Mundial. É o tipo de orientação que vem sendo adotado pelas empresas na China. Em termos gerais, essa pode ser a orientação para empresas que têm como objetivo ampliar a participação no mercado com ofertas a preços reduzidos. A orientação para produto parte do princípio que os consumidores irão dar preferência a produtos que ofereçam qualidade e desempenho superiores ou que ofereçam características inovadoras. Essa pode ser a orientação para empresas que têm a intenção de proporcionar destaque em termos de qualidade ou inovação ao seu produto. Muito embora essas decisões de como deveriam ser continuaram sendo tomadas internamente nas empresas. Com a orientação para vendas, os gestores acreditavam que a empresa deveria empreender um esforço agressivo de vendas e promoção. Essa é a orientação para empresas que acham que devem procurar o cliente certo para o seu produto, que devem vender o que produzem e não produzir o que o mercado deseja. A orientação para marketing proporcionou uma quebra de paradigma, pois parte do princípio que é o cliente que deve definir o que a empresa produzir. Essa orientação surgiu para corrigir os erros das orientações anteriores. É mudança de concepção. Em vez de procurar o cliente certo para o seu produto, a empresa deve produzir o produto certo para o cliente. Em vez de procurar vender o que produz, produzir o que o mercado deseja. A orientação para marketing holístico parte do princípio de reconhecer a abrangência do que devem ser as suas atividades, que para conseguir atender da melhor forma o seu propósito fundamental relacionados aos clientes, deve ir além, com preocupações com o marketing de relacionamento, marketing interno, marketing de desempenho e o marketing integrado. No marketing de relacionamento, o consumidor deve ser alvo de preocupação antes e depois da venda. O lucro não deve ser o objetivo do negócio, mas a consequência natural deste. No marketing interno, todos na organização, sobretudo a alta gerência, devem adotar os princípios de marketing adequados. Parte-se do princípio que o marketing é tão importante que não pode ser aplicado apenas pela equipe dessa área, mas por todos na empresa. O marketing de desempenho deve se preocupar não apenas com os resultados financeiros, mas também com o scorecard de marketing, analisando e tomando decisões sobre questões fundamentais, tais como índice de satisfação dos clientes, perda de clientes e participação de mercado. No marketing integrado, aplicar as ferramentas de marketing voltadas para a criação, comunicação e entrega de valor sejam feitos de forma sincronizada. É o esforço final em direção à consolidação do marketing. Analisando em detalhes essas orientações, pode-se entender como estas foram evoluindo. Em termos gerais, a administração evoluiu de uma concepção de dentro para fora. Nos primórdios e durante muito tempo, o principal centro das atenções e preocupações das administrações das empresas se resumiam a aspectos internos. Era como se todo o sucesso de uma empresa só e unicamente dependesse de iniciativas do que envolvia o seu espaço interno. Com a orientação para a produção, além do centro de atenções ser interno, chegaram-se facilmente a problemas como o da qualidade precária e a dificuldade em passar os produtos adiante. Começaram-se então a pensar em soluções para resolver esses problemas. O raciocínio para encontrar solução pareceu óbvio, afinal, como estavam com problemas de qualidade, a saída encontrada foi deslocar o foco da produção para o produto. Assim surgiu a orientação para o produto.
As preocupações gerenciais se deslocaram da produção para o produto, mas continuaram sendo decididas levando em conta apenas os aspectos internos. O que é e como deveriam ser a inovação e principalmente a qualidade foram sendo definidos internamente na empresa e podiam, aos olhos de quem vai usar os produtos, não ser exatamente o que de fato era esperado ser. Assim, com o passar do tempo, as empresas se depararam mais uma vez em ter dificuldade em passar os produtos adiante. E com isso começaram-se, de novo, a pensar em soluções para resolver os problemas. O raciocínio para encontrar a solução, mais uma vez, pareceu óbvio. Ora, se estavam com produtos encalhados, então, como solução, deveriam-se buscar maneiras de como desencalhá-los. A solução foi encontrada com a orientação para vendas. Deveriam-se fazer o que fosse possível para persuadir o cliente a comprar. Não interessava como. O objetivo era que os vendedores conseguissem cumprir as suas metas de vendas e a empresa se livrasse dos produtos encalhados. A preocupação com o cliente era zero. Para conseguir isso, a cada momento iam sendo criados novos e mirabolantes tipos de truques de vendas. O pensamento era como criar uma nova artimanha para convencer o cliente a comprar. O tempo foi passando, os truques começaram a não mais surtirem os efeitos desejados e as empresas voltaram a ter problemas com os produtos encalhados. E agora? Pensavam os gestores. Passamos da orientação para a produção, para a orientação para o produto, e agora a orientação para vendas e os problemas continuam. O que fazer? Temos que encontrar uma solução, pensaram eles. Foi quando se verificou que estava tudo errado. Chegou-se à conclusão que a solução de fato para o problema era consultar o mercado, para só então decidir o que produzir. Assim surgiu a orientação para marketing e, com isso, pode-se dizer que efetivamente, no seu verdadeiro sentido e filosofia, surgiu o marketing. Uma das consequências gerenciais para as empresas foi que partes das decisões que até então eram tomadas no âmbito interno da área de produção passaram a ser atribuições dessa nova área que passou a ser chamada de marketing. As primeiras empresas que foram entendendo e se adaptando a essa nova forma de atuação foram se destacando perante as demais. Se o motivo para tal, na época, parecesse estranho, hoje parece óbvio. Para entender um pouco o que foi esse momento, naquela época, é relevante fazer um destaque entre as percepções dos dirigentes das montadoras americanas, Ford e a GM. Enquanto o presidente da Ford se vangloriava em afirmar qualquer cliente pode escolher a cor que quiser do automóvel, contanto que seja preta, a GM, reconhecendo a relevância da orientação para marketing, passou a produzir os seus automóveis em várias cores. Nesse mesmo sentido, situações semelhantes podem ser destacadas envolvendo outras empresas e produtos. No caso dos telefones, por exemplo, podia-se questionar por que todos esses aparelhos possuem o mesmo formato, o mesmo toque e a mesma cor, preta. Estar devidamente em sintonia com a filosofia do marketing é estar sempre pensando no cliente, procurando entender os seus sentimentos, quando se depara com produtos e as marcas, acima de tudo, entender como o cliente pensa e visualiza o produto. Por exemplo, ao olhar para um produto, deve-se enxergar não o produto em si, mas quais são os seus benefícios e valor para o cliente. Pensar dessa forma é o que interessa. Quem só consegue enxergar o produto, consegue visualizar apenas a empresa e não o cliente. Quem consegue pensar como o cliente, verifica que o serviço de uma empresa de ônibus interurbano é, na verdade, um serviço de transporte e, como tal, as opções concorrentes são inúmeras. Além de outras empresas de ônibus, táxi convencional, Uber e todas as equivalentes, locadoras de automóveis, locadoras de motos, locadoras de triciclos, o carro de um amigo ou desconhecido, empresas aéreas, ferroviárias, fluviais, marítimas, assim como qualquer outra, por mais estranha que possa parecer,
mas que ofereçam serviço de transporte, tais como uma locadora de bikes, locadora de patinetes, empresas de veículos leves sobre trilhos, de passeio de limusine, charrete e assim por diante. Diante de toda essa lista de opções concorrentes, será que pode existir algum outro tipo de negócio que possa afetar o serviço de transporte? A resposta é sim, pois será que uma viagem para uma reunião de negócios ou para participação em um congresso podem ser canceladas em função de suas realizações via Google Meet, Zoom ou alguma outra plataforma equivalente? É claro que pode. Quem consegue pensar como um cliente, verifica que quem compra gasolina, esse produto que é perigoso, cancerígeno, inflamável e tem um cheiro horrível, na verdade não compra gasolina, compra energia para que o seu automóvel ou a sua moto possa funcionar e levá-lo para onde desejar. Quem consegue pensar como cliente, verifica que quem vai assistir um filme no cinema está querendo diversão. E como tal, as opções concorrentes são inúmeras, além de outras empresas de cinema, teatros, casas de espetáculos, circos, Netflix e todas as equivalentes, canais de TV a cabo, canais de TV aberta, museus e tantas outras opções. Outra teoria em destaque é o mix de marketing, ou composto de marketing. Trata-se do agrupamento de várias atividades de marketing em torno do que ficou conhecido como os 4 P's: produto, preço, praça e promoção. Nessa concepção, as ferramentas do mix de marketing começam com o produto, a este é atribuído um preço e em seguida é colocado próximo ao cliente, praça, oferecendo conveniência. Por último, são desenvolvidos esforços de comunicação como forma de dar conhecimento e tentar persuadir o cliente, o que se chama de promoção. Da mesma forma que o mix de marketing envolve esses 4 P's, temos o mix de produto, que envolve vários elementos, idem em relação ao mix de preço, o mix de praça e o mix de promoção. O último destaque dessa videoaula é para as tarefas da administração de marketing. São essas: a empresa deve desenvolver o plano de marketing, o qual especificará, entre outros, detalhes, análise competitiva da situação atual, objetivos, as estratégias de como se pretende chegar lá, os programas de ação e as formas de acompanhamento e controle que serão utilizadas. Uma das mais relevantes contribuições do marketing para uma empresa é o desenvolvimento e a administração de uma marca forte. Uma marca forte será a fonte perene de receitas para uma empresa. Como se afirma popularmente, será a sua galinha dos ovos de ouro. É atribuição de marketing não apenas construir uma marca forte, mas também desenvolver esforços para preservar a sua imagem, atentando-se à possibilidade do surgimento de alguma crise e procurando administrar da melhor forma possível. A empresa deve, como resultado do conhecimento e compreensão do mercado e através das estratégias de diferenciação de produto e estratégias de diferenciação de serviço, criar valor superior para os seus clientes. Diante do surgimento de produtos concorrentes e de novos entrantes, apenas criar valor não é suficiente. Deve-se procurar se destacar na criação de valor e, para isso, é fundamental o entendimento e compreensão do mercado. Apenas criar valor superior não é suficiente. A empresa deve fazer escolhas certas quanto às definições dos canais de distribuição, que serão os que efetivamente farão a entrega do valor aos clientes. As definições certas de canais de distribuição e canais de serviços são importantes para a entrega de valor. A empresa deve desenvolver esforços para se comunicar da melhor forma possível com o mercado-alvo. A criatividade na comunicação do valor é ainda mais importante quando se consegue atingir positivamente o sentimento das pessoas. Para fazer a comunicação de valor, pode-se escolher entre as várias ferramentas à disposição do mix de promoção, a exemplo da propaganda, publicidade, marketing direto, merchandising, promoção de vendas e relações públicas. A empresa precisa desenvolver esforços para conhecer e entender o mercado consumidor tão bem, de forma a saber
Como será possível criar valor para o cliente? Para isso, devem-se utilizar esforços para consultar os clientes, desenvolver pesquisas de mercado, desenvolver análises dos mercados, utilizando-se para tal de bases de dados públicos, de sistemas de informações e desenvolver programas de inteligência competitiva. Essas buscas e monitoramentos devem ser contínuas. Marketing é uma área na qual os seus principais executivos devem estar trabalhando por muito mais tempo fora dos seus escritórios do que dentro deles. Essa é uma das características que diferem o marketing das outras áreas gerenciais. A empresa deve monitorar ininterruptamente tanto o micro quanto o macroambiente, no intuito de identificar e conseguir aproveitar as oportunidades que, muitas vezes, podem surgir de forma não tão evidente e que poucos ou apenas um conseguem enxergar. Foi esse o caso da oportunidade do carro popular no início da década de 90, citado anteriormente. Uma oportunidade de marketing pode surgir camuflada por uma evidente crise. Aliás, as crises são momentos que forçam as empresas a se inovarem e são excelentes oportunidades para conseguirem desenvolver saídas surpreendentes. Crises como a que ficou conhecida como apagão pôde se transformar numa excelente oportunidade para produtos como o no-break. Problemas sociais como a obesidade podem ser uma excelente oportunidade para o surgimento de produtos saudáveis. A Subway surgiu diante de situações como essa. A pandemia, como um problema de dimensão mundial, afetou empresas, países e sociedades mundo afora, mas proporcionou o surgimento de excelentes oportunidades. Da mesma forma em que muitas empresas tiveram dificuldades e até fecharam as portas, outras conseguiram se reinventar, identificando e explorando oportunidades e assim conseguindo espaço para ampliar os negócios. Ampliação do comércio eletrônico com a aprimoração da logística de entrega dos produtos foi uma dessas oportunidades identificadas e exploradas por empresas. Ampliação maciça do uso de produtos que ofereciam recursos para reuniões à distância foi uma outra dessas oportunidades. Produtos tais como Google Meet, Zoom e StreamYard se popularizaram quase do dia para a noite e estão tendo bastante sucesso. A questão que interessa é que a identificação e o aproveitamento de oportunidades pode servir como uma importante alavanca para a empresa em direção ao sucesso. Como resultante da aplicação correta de todas as atividades de marketing, espera-se que a empresa consiga êxito nos negócios e, com isso, seja possível retroalimentação de todo o processo.